Olá pessoal, bem-vindos à TVSC, aqui em São Caetano. Você está entrando no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Kátia Gaia? Eu que estou honra estar ótima. aqui novamente na TV São Caetano, Bem, né? toda semana, às 18h30, este é o nosso horário, É tá verdade. certo? E olha, convidamos vocês toda semana, porque toda semana tem um convidado novo que vai trazer muito esclarecimento, né, Kátia Gaia? É verdade. E hoje nós trouxemos um convidado remido do Enigmas, que vale muito a pena você ficar por aí, porque ele trouxe informações interessantes. Ele é escritor, ele é autor, ele é músico, poeta e ele é especialista em criptologia hebraica. Vocês já sabem quem é? Deepak Sakaraveda. Seja bem-vindo a Enigmas, Deepak. Gratidão pela sua presença, viu? Vida longa e próspera. Vida longa e Vida próspera. longa. Gratidão Eu vou pela aprender. presença. Deepak, vamos falar um pouco do que nos reserva 2016 através dos códigos. Explica para o pessoal o que são os códigos da Torá. Muito bem. Quando a Torá, né, que hoje o pessoal conhece como Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, na verdade esses não são os nomes, né? Mas é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, que são os nomes hebreus, né? Quando Moshe recebeu a Torá, e a Torá é extramundo, ela veio de fora desse mundo, né? Num evento fantástico. Inclusive tem um salmo que diz que quando Deus desceu em Har Sinai, no Monte Sinai, para entregar a Torá ao povo hebreu, né? Milhares e milhares de carruagens celestes desceram juntas. Você imagina que assim, povos de todos, de muitos mundos que formam a galáxia, vieram a esse mundo para presenciar a entrega da Torá ao mestre Moisés. E quando Moshe recebeu a Torá, Deus explicou para Moshe que ela tinha códigos, camadas e camadas de códigos que falavam de eventos de todos os tipos que você possa imaginar, inclusive eventos futuros que se dariam 3.000 anos depois, estariam já codificados ali na Torá 33 séculos atrás. Interessante. E ele trouxe imagens, viu, Cris, para até o nosso Mas eu tenho público uma entender. perguntinha para fazer para você. E eu quero que você explique isso para o nosso internauta, para o nosso telespectador. Essas carruagens seriam discos voadores? Pois é o que nós chamamos hoje de discos voadores, né? Então você tem, inclusive, o Salmo é o Salmo 68, verso 18, e a palavra que aparece lá é Hokev Elohai. Em hebraico pode ser traduzido como carruagem dos deuses. Correto. E dentro desse salmo, por exemplo, Salmo 68, aonde fala disso, né, que quando Deus desceu no Monte Sinai, milhares e milhares de carruagens vieram junto, ali dentro está escrito Erich von Däniken. Olha que interessante. E não é interessante porque o Erich von Däniken, o primeiro livro dele chama-se Carruagem dos Deuses, né, que em hebraico é Hakav Elohai. E os códigos, como você disse, que é capaz de fazer previsões futuras. Nós estamos preocupados com 2016 e eu sei que você trouxe algumas coisas pra gente, não é? Queremos saber o que nos reserva 2016, né, Kátia Gaia? Exatamente, porque está Ano todo... fantástico. É um ano. O que ele significa dentro da sua pesquisa, dentro da sua visão? Universalmente falando, né, 5.776 no calendário hebreu, né, é o ano do despertar. Né? Despertar do quê? Da nossa centelha messiânica, né? Que já existe dentro de nós desde que as nossas almas desceram para esse corpo. Nós temos uma centelha junto com as nossas almas. Essa centelha em hebraico é chamada Tzadik Nistar, né? Significa o justo escondido, que é a centelha do Messias em nós. Tá? E essa centelha precisa ser despertada. Né? É um grande erro da humanidade ficar esperando por um Cristo, ficar esperando por um Messias. Não, nós somos o Cristo, nós somos o Messias e nós temos que despertar. E esse ano aqui carrega o potencial para o despertar crístico, e é por isso que nós estamos passando por todas essas dores de parto. Essa depuração, né? Entendeu? Por causa justamente de ser o ano do despertar, né? Então, o potencial para o despertar está em nós e o trabalho tem que ser nosso. O Brasil tem um papel fundamental nesse despertar consciencial aí? Com certeza tem. Uma pergunta interessante que nós podemos fazer aqui, né, nós já sabemos que Cabral não estava indo para a Índia. Claro. Essa história é a história da carochinha, tá certo? Certo. Nós sabemos, né, pelos escritos antigos, que Cabral e Colombo estavam usando mapas de um rabino cabalista chamado Abraham Zacuto. Né? A pergunta é, o que Cabral e Colombo estavam procurando quando Cabral chegou aqui, Colombo no Caribe? Né? Eles estavam procurando o Jardim do Éden.
E os escritos antigos aludem que possivelmente, né, o Brasil Seja a terra prometida. o local onde estava o Jardim do Éden. Porque o rei Salomão fala, né? Inclusive Sim. existe um rio chamado Solimões por causa do rei Salomão, né? Em hebraico é o Sambation, o rio. Sambation. Né? Inclusive fala os escritos antigos que as 10 tribos perdidas estariam para lá do rio Sambation. E eu penso que esse rio é o Solimões, que depois virou Amazonas, né? Então Sim. tem alguma coisa realmente ligada com isso. Então, o Brasil tem um papel fundamental no despertar do mundo todo, né? Aliás, o nome Brasil é muito interessante porque em hebraico, né, as mesmas letras que formam Brasil, né, escrevem o nome do anjo dos mistérios, Raziel, que foi o professor de Adão no Jardim do Éden. E daí, então, a nossa desconfiança de que Cabral e Colombo não estavam procurando o caminho das Índias, né, mas eles estavam procurando o Jardim do Éden. Né? E há, então, uma possibilidade, né, que também havia-se dito que a Índia também estaria ligado com o local do Éden. Né? E é por isso, então, que talvez tenha entrado aí essa desinformação de que eles estavam procurando o caminho das Índias e tal. Eu tenho uma pergunta dentro desse tema. As pesquisas apontam que do Brasil surge uma nova ordem mundial. Eu quero saber de você, como um criptólogo, um decodificador, né, do código da Bíblia, o que você diz sobre isso? A gente tem que tentar compreender na visão ou no pensamento de quem, por exemplo, fez a pesquisa, o que seria essa nova ordem mundial, né? Seria um novo padrão de consciência para a humanidade? Se for isso, sim, porque o Brasil é muito caliente, né, digamos assim. O Brasil é muito quente, o Brasil é muito apaixonado. O brasileiro é muito espiritual, apesar de que a espiritualidade do brasileiro ainda está presa num casulo, né, dentro de um dogma religioso que precisa ser quebrado, esmiuçado para que se liberte, né? Mas há um potencial muito grande de que muita coisa interessante saia do Brasil, porque, inclusive, né, é dito que as almas de muitos mestres da Kabbalah reencarnaram no Brasil. Né? Então a pergunta é, por que essas almas reencarnaram aqui? Por quê? Por quê? Né? Tem um motivo, porque né? Alguma coisa, né, tem algum segredo aí nessa questão. Sim. Esses dias eu tenho visto muitas postagens sobre seus códigos, né? E o pessoal, apesar de querer saber, tem muita resistência à verdade, não é mesmo? Conta pra gente um pouquinho de algumas coisas. Não vamos falar ainda de política, mas eu queria que, se você pudesse falar do Brasil, o que você pode revelar pra gente? Dentro dos códigos, o que nós já estudamos. Para este ano. Para este ano, né? Então, por exemplo, se você fizer uma pesquisa no Google, né, procurando, por exemplo, Ano do Despertar, né, em inglês, ou para quem conhece hebraico, em hebraico, né, você vai encontrar muito pouca coisa. Mas daqui, né, do Brasil, já saiu muita coisa, né, publicada na internet, que aludem a essa questão, né, de que esse ano, 5776, aliás, em hebraico, né, 776 do quinto milênio, por isso que a gente fala 5776, então é o ano 776 do quinto milênio. Né? A numerologia 776 escreve a palavra Beyat Hamashiach em hebraico, significa vem o Messias. Tá? Ok, não vai vir uma pessoa para salvar o mundo, não é isso. Né? É uma alusão que vem o Messias, ou seja, há o potencial, né, do despertar messiânico, do despertar crístico, né, saindo para o mundo a partir dos brasileiros. Entendi. O portão da era messiânica foi aberto em 2014. Né? Inclusive, há códigos que existem no mundo inteiro falando desse ano. Né? Por exemplo, você conhece o Pequeno Príncipe? Sim. Né? Inclusive, nós trouxemos imagens para mostrar. O Pequeno Príncipe tem um código que fala do despertar. Vamos ver, então. Vamos ver as imagens. Acho que tem aí. Né? Olha, por exemplo, aí nós temos um número, né, 358, aqui. Né? E atrás tem o cometa Aison, né, que esperava que fosse o cometa do século. Né? E esse cometa é lindo, maravilhoso, esse anjo enigmático, né, cujo periélio dele, a máxima aproximação do Sol, foi no dia 28 de novembro de 2013, que caiu exatamente no calendário hebreu, no primeiro dia da festa de Hanukkah, que é chamada Festa das Luzes ou Festa da Iluminação. Então o cometa
apontava já em 2013 para a abertura do portão da era messiânica. Isso já seria um sinal, né? Já é um sinal. Dessa era. Porque esse cometa foi um cometa muito especial, porque ele era um cometa muito longo, ou seja, é um cometa que passa e nunca mais você vai ver ele. Certo. Entendeu? E esses cometas são muito exóticos, né? Então, esse cometa apontou porque foi um ano que teve muitos cometas, 2013. Teve um cometa em março, que foi o cometa Pan-STARRS, e esse cometa, quando ele se aproximou do periélio dele, inclusive eu publiquei no Facebook, esse cometa aqui vai apontar um novo Papa, ou seja, no dia do periélio dele, vão anunciar o novo Papa. Tira e queda. Foi certinho. E como que o ser humano pode sentir esse despertar? Bom, nós já sentimos essa energia tentando nascer o tempo todo. É como se nós estivéssemos grávidos, sabe? Dessa energia messiânica, tentando colocá-la para fora, né? Só que muitos de nós não sabemos como, porque não tivemos contato com a sabedoria que nos fornece os códigos para poder abrir esse portão em nós mesmos e despertar. Né? Esse momento de caos indica alguma coisa? Indica. Entendeu? Realmente, todo mundo numa confusão. Existe uma ebulição interna. As dores de parto, né? As pessoas estão buscando o despertar e espero que encontrem pessoas que realmente possam trazer essa iluminação, Com certeza. Com certeza. Cadê o Pequeno Príncipe? Vamos ver. Cadê? Tá vendo? Ele viajando no cometa. O Pequeno Príncipe, em hebraico, Nessir Akatam, o Pequeno Príncipe, né? E ele está ali ali você vê, ele tem um planetóide e tem uma lótus. A lótus alude ao despertar. Então o Pequeno Príncipe vem no cometa para anunciar o despertar crístico. Então o Pequeno Príncipe é a centelha do Messias em nós, tá? Esse é o código, e isso é antigo, né? O autor do Pequeno Príncipe, né? Que teve um momento de epifania, acho que foi quando ele caiu no deserto durante a guerra, né? E trouxe esse código maravilhoso que anuncia o despertar. Muito bem. Nós temos uma pergunta, mas eu vou deixar para o segundo bloco, porque vai falar exatamente da crise política do país. Okay. Então, aguarde um pouquinho que a sua pergunta será feita no segundo bloco. Tem mais imagens? Tem. Vamos lá. O que nós trouxemos aí? Depois do Pequeno Príncipe. Deixa eu ver lá. Aí, ó, tá vendo? Esse aqui são dois cometas, né? Um lá em cima, que é o cometa Lemmon, e o outro aqui embaixo, no nascer do Sol, que é o cometa Pan-STARRS. A Torá tem um código que diz assim: um pilar de nuvem durante o dia e um pilar de fogo durante a noite. Então você está vendo lá dois cometas anunciando a era messiânica, né? O nascimento do Cristo. Estamos no momento decisivo da humanidade. Pessoal, você está gostando aí? Você aí está gostando, né? Então aguenta mais um pouquinho aí que vamos para um break e voltamos já já. Atualidade, interatividade, entrevistas e nossa cidade como atração principal. O que é destaque nas ruas e nas redes sociais está aqui. Quem é notícia também. A gente se encontra aqui, São Caetano. Novos horários em nossa programação. De segunda a sexta, 4 da tarde, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC. Informação e prestação de serviços. É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites. Agora, de segunda a sexta, ao vivo, às 4 da tarde. Na TVSC, a TV de São Caetano. Se você é cantor, tem uma banda ou dupla com um videoclipe produzido e quer vê-lo na TV, não perca mais tempo. Seu clipe pode estar aqui, no São Caetano do Som. É isso mesmo, é a nova faixa de vídeos aqui da TVSC. Então, tá combinado. Manda seu material pra gente e saia da garagem. Revele seu talento na TV e na internet.
As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. E aguarde, vem aí, Vivendo Plenamente, o programa do CVV na TV. TVSC, a TV de São Caetano. Voltamos com o programa Enigmas. Edipac, os deuses são humanos? Não responde. Vamos ver. Os faraós. Os faraós? Os faraós eram humanos? Vamos ver um vídeo? Vamos ao vídeo. Taxoi. Há evidência de que os faraós não eram seres humanos, mas que eram seres angélicos vindos de Orion. Aqui nós temos o texto da Torá Shemot, o êxodo bíblico, né, como as pessoas conhecem, e aqui o verso onde está escrito Vaiomer Adonai El Moshe Bo El Faraó, e disse o sagrado, bendito seja ele, para Moisés: vem ao faraó. Cruzando aqui a palavra Bo El, a frase, né? Bo El Faraó, nós temos Orion com o Aleph de Orion compartilhando o Aleph da palavra El Faraó. Mas o que me surpreendeu foi que veio, que surgiu aqui acima de Orion a palavra Mazal, Men Zain Lamed. Mazal significa constelação. Então aqui temos um código completo revelando e afirmando que os faraós vieram da constelação de Orion, que está escrito Mazal Orion, constelação de Orion, cruzando o verso Vaiomer Adonai El Moshe, o faraó.
sagrado, bendito seja ele, para Moisés: sobe, vem ao faraó. Aonde? Na constelação de Órion. Este é um código impressionante. Bom, Deepak, temos uma pergunta, né, que não quer calar, né? É verdade. Você diz do vídeo ou do nosso... Não, vou fazer uma pergunta do vídeo. Vamos Depois lá. você faz a do nosso telespectador. Sendo os faraós deuses e nós temos uma descendência desses deuses, somos seres híbridos de extraterrestres? Na verdade, desde o princípio, né, existe uma miscigenação angélica no mundo, né? E em função disso que veio o dilúvio, né? Era para limpar essa miscigenação, mas só que essas almas que foram criadas por esse casamento angélico, né? Dos que desceram dos céus e casaram com as filhas de Adão, conforme está no Gênesis capítulo 6, aqui alguns chamam de Anunnaki, que eram dois anjos, que são chamados Enki e Enlil, né? Sim. Pelos Anunnakis, mas eram dois anjos chamados Asa e Azael. Esses dois anjos desceram, casaram com as filhas de Adão, criaram descendência, eles eram gigantescos, esses filhos deles, tinham cerca de 200 metros de altura, né, porque o próprio Adão, quando ele foi criado, ele tinha 300 metros de altura, ele era muito grande, né? E então depois houve uma transmigração, né, e sempre há uma transmigração, né, porque eles vêm de Órion, eles vieram de Órion e entraram aqui em corpos que foram, né, produzidos para eles entrarem aqui, né? E esses corpos devem ter sido produzidos através de um casamento, né? Para que eles pudessem ocupar esse. E eles eram muito altos, faraós, né? Eles eram muito altos. Nos hieroglifos, nos desenhos de pirâmides, nós vemos que os faraós são sempre retratados com maiores altura. que o... Alguns dizem, não, isso é porque eles tinham uma estatura, digamos assim, espiritual maior que o povo. Também, sim, mas também eles eram grandes mesmo, né? Eles eram então, altos. É possível que essas almas que foram criadas por esse casamento, eles estejam transmigrando por aí. Com certeza. Bem, eles são, na verdade, conforme o próprio Zohar diz, os reis que comandam a terra. Agradecemos a contribuição, porque realmente é um tema maravilhoso, né? Fantástico, né? Uhum. Eu quero te fazer uma pergunta, porque já foi enviado essa pergunta pra gente, e para mim é uma das perguntas principais. Uhum. Esses dias eu vi que você soltou um código sobre a Dilma e o Lula. Uhum. Fale um pouquinho pra gente dos códigos sobre a crise política e econômica do país. Bom, foi logo depois da reeleição, né? Eu procurando, né? Eu fiz uma pesquisa e eu encontrei um código muito pequeno, né? 70 letras por linha, tá? E esse código tinha Dilma Rousseff, mas muito próximo de Dilma tinha Muammar Gaddafi. Nossa, que interessante. E quando eu vi isso no código, eu falei, cara, nós vamos passar aqui o que está acontecendo na Síria. Vai ter problema nas ruas. Isso foi em 2011, na verdade. Antes de eu encontrar esse código do impeachment. Eu falei, as coisas vão ficar difíceis aqui. Aí começou, em 2013, começou as revoltas, os quebra-quebra, né, saques, essas coisas todas que já estavam previstas no código, né? Depois, na reeleição, eu pesquisando, eu encontrei um código muito significativo. Esse código tinha Rousseff como palavra-chave. Era um código muito curto também, 1119 letras por linha. E quando eu olhei, né, cruzando, Rousseff estava escrito assim, tinha uma pergunta, né? Quem é ela, em hebraico? E estava escrito, Nassi Bait Aval Geresh. Ela é presidente, mas será expulsa. Então quer dizer que a Dilma
vai acontecer o impeachment. Vai acontecer o impeachment. Aí eu publiquei, muita gente riu, muita gente caçoou, falando, isso é besteira, isso é palavra cruzada. Eu vi comunidades aí, o pessoal tirando barato, porque gente que não entende de criptografia, né, realmente vai associar isso com palavras de ouro, né, da palavra não tem nada a ver. E depois disso o Brasil entra numa ascensão econômica. Depois disso as coisas vão mudar, porque essa energia que está agora é uma energia muito ruim, muito difícil, né, tanto que ela, por exemplo, a Dilma tentou agora colocar o Lula como ministro, e o dia que ela fez isso era o dia do aniversário de Moisés, no calendário da Torá, tá? E Moisés, ele está sempre protegendo o povo contra a energia chamada Amaleque. E Amaleque era, por ter uma ideia, era centelha que estavam nos nazistas, tá? E no dia do aniversário de Moisés, ela tentou colocar o Lula e falhou, não deu certo, por quê? Porque Moisés, nosso mestre, está olhando por nós, né? E nos protegeu, né? E o cara não entrou e não vai entrar. E o Lula, ele vai pagar pelo que ele está fazendo, pelo que ele fez, tá? Ele já está pagando. Não, mas a gente precisa ver realmente justiça. Acredito que sim, porque eu acho que o que tem na mão do Sérgio Moro, inclusive o Sérgio Moro aparece nos códigos, há um código que diz Sérgio Moro e está escrito assim, ele prendeu os poderosos. No código. Olha que interessante. Isso está lá há 33 séculos. É muito forte. Então não tem como escapar, né? E ele já está pagando por quê? Porque a reputação falsa que ele construiu no mundo inteiro já caiu, já foi quebrada. Né? Com tudo que vazou, com tudo que veio à tona, né? Então, nós queríamos mostrar seus livros, Já? né? Porque tem Estamos vários. nos finais praticamente, vamos mostrar. Enquanto isso, eu vou passando o contato no YouTube Artesão da Luz, no Face de Pancaraveda. O blog é o www.comunidadedodeserto.blogspot.com. E também no Clube dos Autores vocês conseguem todos os livros do Dipak, não é mesmo? É verdade. É capa dura, né, Dipak? São vários. Quantas obras publicadas? Eu tenho 14 livros publicados. 14. Já estou escrevendo o 15º. Os arquivos X aí da Esse ufologia. é E aqui também. Crônicas de Queda foi o primeiro, que é todo ditado pelo Arcanjo Metatron. Maravilha. Depois que fica o convite, não, né, do programa Enigmas para você retornar e nos brindar com mais conhecimentos. Porque no Enigmas, Kátia de Gaia, porque aqui no Enigmas, pessoal, é assim. Aqui você vai ver o invisível, ouve o inaudível e vai acessar o impossível. E espiritualidade é cultura, Kátia Gaia. Mas cultura espiritualiza, pode ter certeza. Com certeza. E nós gostamos demais, porque você trouxe, como sempre, novidades e informação super importante. O tempo corre, né? Mas curto, mas você contribuiu demais. Gratidão imensa, Dipak. Gratidão, Dipak, e que todos nós acessemos Vida esse longa e despertar consciencial tão importante para a nossa raça, para que a gente realmente modifique o panorama do nosso planeta, que a gente faça jus a todos os seres vivos, que a gente respeite a flora, a fauna e tudo que existe no planeta e em todos os meios, né, Dipak? Com certeza. Pessoal, gratidão. Gratidão. Até o próximo Enigmas. Vem com a gente. Muito bom.